Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu gostaria de tratar um assunto com vocês aqui, que é um tema que eu gosto bastante. Por isso, como é um assunto que eu gosto, eu vou tentar não ser muito prolixo, né? Embora eu tenha essa dificuldade, né? Quando é um assunto que eu gosto, eu acabo falando muito, né? Então eu vou tentar aqui não fazer um vídeo muito longo, mas não sei se eu vou conseguir, tá? O assunto que eu quero tratar com vocês que é um assunto são dois temas que eu gosto, que são religião e sexualidade. Eu gosto muito de estudar esses dois assuntos. E dentro disso, eu estava esses dias, né, refletindo acerca de algumas questões e que eu não sei se alguém já falou sobre isso, né, se existe alguma resposta sobre isso, eu desconheço, por isso até gostaria de compartilhar com vocês para que, né, que a gente possa aqui debater também, né, que é a respeito de alguma certa contradição, né, que eu percebi no protestantismo, que existe no protestantismo, né? Eu, claro que eu não quero aqui, não tenho intenção aqui de parecer que eu estou inventando a roda, é apenas algo que eu refleti, que passou pela minha cabeça e eu gostaria de compartilhar com vocês, correto? E assim, né? Esse tema, esse assunto que eu percebi uma certa contradição no protestantismo é a respeito de sexualidade e casamento, correto? Mas para a gente poder falar a respeito disso, né, sobre sexualidade e casamento no protestantismo, a gente precisa primeiro voltar na história e falar da visão da sexualidade e do casamento na história do cristianismo, né? Como essas duas coisas, esses dois elementos da vida, né, foram pensados dentro do cristianismo, né? E então, portanto, a gente vai ter que falar, né, da história do cristianismo de alguma forma. Bom, para isso, claro, eu vou utilizar alguma bibliografia aqui com vocês. Bom, claro, se a gente está falando de cristianismo, a gente tem que primeiro falar, a referência é a Bíblia, né? Então eu utilizo aqui a Bíblia de Jerusalém, que é a minha Bíblia de estudos, correto? É... Vou utilizar com vocês aqui também um livro que eu gosto bastante, que é o Metafísica do Sexo, do Júlio Zévola, que é um autor que muitos de vocês já devem conhecer, o autor tradicionalista italiano, né? E claro, vou utilizar aqui também os catecismos. O Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, e o Catecismo de São Pio X, o Catecismo Maior de São Pio X, que é basicamente uma versão sintetizada do Catecismo Romano, correto? O São Pio X apenas faz uma forma aqui em forma de perguntas e respostas, né, portanto, uma forma bem didática. Ele apenas dá uma versão bem resumida, sintetizada e didática daquilo que está tudo no Catecismo de Trento, né? Então essas são as referências que eu vou utilizar com vocês. Bom, então se a gente primeiro vai falar, se a gente vai falar de sexualidade, casamento e cristianismo, a gente precisa, o cristianismo é o quê? Uma religião, né? Correto? Então, portanto, a gente precisa falar da relação da religião e sexualidade, né? O Évola vai dizer no livro da Metafísica do Sexo que todas as religiões de base criacionista, ou seja, as religiões que acreditam que o mundo é um mundo criado por Deus, né? Elas geralmente possuem duas leis, correto? Existem duas leis dentro das religiões. Elas reconhecem as duas como válidas e de igual valor de certa medida. Essas religiões, né, acreditam que o mundo é a criação de um Deus, né, fruto da vontade de um Deus. Portanto, tudo que existe no mundo é visto como algo bom e desejável. Essas religiões não buscam se abster, não buscam negar o mundo, mas muito pelo contrário, buscam sacralizar as coisas do mundo. Afinal, se o mundo é criado por Deus e desejado por Deus, as coisas que existem no mundo são boas. E aqui vale o sexo, o casamento, o trabalho, tudo que existe dentro da vida ordinária. Tudo isso é visto como algo bom e desejado por Deus, não como algo que é um obstáculo a Deus, né? Então, portanto, essas religiões sacralizam esses elementos da vida, ou seja, o sexo, o casamento, o trabalho, tudo que envolve a vida comum, a vida ordinária, né? Então, essas religiões, né, como eu falei, elas sacralizam esses elementos da vida, mas elas também reconhecem que existe uma outra lei, e aqui uma lei destinada a poucos, para uma casta de ascetas, de místicos, né, cujo único objetivo da vida é a transcendência e a união com Deus. Para esses, existe uma outra lei que não vale a lei do mundo. A lei que vale para eles é a lei
da abstenção do mundo, não que o mundo seja visto como algo mal, mas talvez como um certo empecilho, uma certa perda de tempo, né, para aqueles que querem se dedicar integralmente à vida espiritual e à união com Deus, correto? Mas essas religiões reconhecem que essa lei que vale para os ascetas, ela não vale para todo mundo na sociedade. Né? Não vale para todo mundo na sociedade. São duas coisas diferentes. Aqueles que vão se dedicar a uma vida, né? Ou seja, querer casar, ter filhos, trabalhar, prosperar, etc. Viver uma vida comum. Né? E aqueles que vão querer se dedicar inteiramente a Deus, e se abster das coisas do mundo, se abster de casar, se abster de fazer sexo, se abster, né, enfim, de uma série de coisas, praticar jejuns, meditações, viver inteiramente disso, né? Se abster das riquezas e tudo mais. Mas essas religiões reconhecem que essa lei que vale para esses ascetas não pode ser imposta para todo mundo. Isso aí é uma casta de iniciados, de sábios, de místicos, né, que são uma coisa à parte. O Évora vai dizer que o cristianismo ele confundiu essas duas leis e tentou impor aquilo que era a lei dos ascetas para toda a sociedade. Ou seja, o cristianismo ele vai recomendar que aquela lei do asceta, que vale para o asceta, que é o objetivo supremo da vida e de que todos na sociedade devem seguir a lei do asceta. É isso que o cristianismo vai acabar fazendo, né? E aí, por conta disso tudo, a relação casamento, sexualidade dentro do cristianismo sempre ficou meio ambígua, né? Porque, de certa forma, com o passar do tempo, com a prática, né? Com o desenrolar da sociedade, da cristandade e tudo, é claro que se todos virassem ascetas, a sociedade entraria em extinção e, portanto, não poderia mais existir, né, reprodução, enfim, né? Então, portanto, óbvio que teria que se reconhecer uma certa lei válida para a vida ordinária, casamento e tal. Então, portanto, o cristianismo acabou, de certa forma, reconhecendo esses dois caminhos de vida. Mas, como os fundamentos dele sempre se basearam na via ascética, a coisa ficou muito, quando você vai esmiuçar direito, a coisa fica meio contraditória de se entender. Né? Não estou dizendo não estou dizendo que está errado, gente. Tá? Não estou falando nada disso. Tá? Eu estou falando apenas que é uma coisa que talvez seja difícil de se compreender. Tá? Por quê? Até porque o cristianismo também, como muita gente não sabe, o cristianismo também é uma religião de mistérios. Correto? Bom, e o que o cristianismo, né, já que o cristianismo vai recomendar, por que a gente acha que o cristianismo vai recomendar a lei do asceta, como diz o Évora, para todas as pessoas da sociedade? Só que, ao mesmo tempo, o cristianismo vai ter que reconhecer a união do homem com a mulher como uma coisa válida e desejada por Deus. Afinal, como diz no próprio Catecismo do Concílio de Trento, de São Pio X, o casamento é uma instituição de direito natural que foi elevada por Deus à condição de sacramento, sobretudo por Jesus Cristo nos evangelhos, né? E é isso que a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, quando a gente vai ver aqui, por exemplo, em Lucas, né? Vocês podem abrir em Lucas, no capítulo 20, nos versículos 34 a 36. Ele vai dizer assim: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro, ou seja, aqueles que são dignos de ter parte no outro mundo, que na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher e nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus. Então o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Lucas? Ele está dizendo que, olha, as pessoas do mundo se casam, mas aqueles cujo objetivo principal é a vida o objetivo sobrenatural, ou seja, a vida no outro mundo e depois da ressurreição da carne, aqueles que têm esse o objetivo central da vida, esses não se casam. Então, portanto, se ele está dizendo, né, que este é o grande objetivo supremo da vida, se vocês querem obter a salvação, a ressurreição da carne, né, serem salvos no dia do juízo e tal, se vocês têm esse objetivo, o ideal é que vocês sejam como os filhos de Deus, assim como os anjos, que não se casem. Jesus está falando isso. Mas, no Evangelho de Mateus, né? Aqui no Evangelho de Mateus, quando a gente vê aqui,
No Evangelho... Oh, meu Deus, agora onde que eu vou achar? É no capítulo... Acho que é no 19. Peraí. 19... Aqui. No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, né? Aquela parte que os fariseus chegam para perguntar para Jesus sobre a questão do divórcio, né? E aí eu vou ler para vocês. Alguns fariseus se aproximaram dele querendo pô-lo à prova. E perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio, lá na criação, né, o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Então, isto aqui, esta união do homem com a mulher, para formar uma só carne, é visto como algo instituído por Deus. Jesus está falando isso. Jesus está falando isso aqui no Evangelho, né? E aí ele continua. Aí os fariseus perguntam, né? Mas se isso é uma coisa que os homens não podem, se é uma coisa desejada por, se é querido por Deus, que Deus uniu e os homens não podem separar, então por que Moisés aceitou o divórcio? Afinal, Moisés no Antigo Testamento tinha aceitado o divórcio. E aí Jesus responde assim: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim, lá antes da queda no paraíso. Não era assim. Lá o homem estava unido em harmonia com a mulher. No princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, né, e desposar outra, comete adultério. Jesus está sendo bem enfático aqui. Então, assim, né, o que Jesus está querendo dizer? Né? Ele está querendo dizer que Deus uniu o homem à mulher. Uniu o homem à mulher. Né? Deus uniu o homem à mulher para a reprodução. Ou seja, o casamento, a união do homem com a mulher, do macho e a fêmea, foi algo desejado, foi instituído por Deus. E é isso que vai dizer aqui, por exemplo, no Catecismo de São Pio X. Vamos ler aqui o que o São Pio X vai dizer. Né? Ele vai dizer, né, o matrimônio foi instituído pelo próprio Deus no paraíso terrestre, lá no Éden. Né? E no Novo Testamento, onde que a gente acabou de ler, lá no Evangelho de Mateus, né, no Novo Testamento foi levado por Jesus Cristo a dignidade de sacramento. Ora, o que é um sacramento? Sacramento é, né, segundo na Igreja Católica, é onde há um veículo da graça de Deus. Ou seja, é a graça de Deus que sacraliza, que torna uma certa instituição um meio de se salvar, um meio de salvação, um meio de se receber a graça de Deus. Então, o que significa essa visão? De que o casamento, a união do homem com a mulher, né, é uma instituição de direito natural, ou seja, a própria natureza do homem e da mulher os impele a se unirem e, portanto, formar uma família, né, porque isso é um instinto que Deus colocou na natureza humana para que os dois possam se unir e se reproduzir. Então, portanto, é uma instituição de direito natural. Né? Mas, no Evangelho, Jesus dignifica esta união a uma condição de sacramento. Ou seja, agora, o que ele está dizendo? De que não é para se separar, de que essa união é indissolúvel e que, portanto, é um meio de salvação. É um meio de salvação. Ou seja, o meio de se receber a graça de Deus. Ou seja, o casamento, a união do homem com a mulher, é um veículo de receber a graça de Deus. Pô, o que é o cristianismo? O cristianismo acredita de que a morte de Jesus na cruz, o sangue derramado dele, é o sangue para a remissão dos nossos pecados. Ou seja, lá é no sacrifício de Jesus Cristo que nós recebemos a graça para nos salvar. Né? Só que dentro do catolicismo, essa graça ela está dada nos sacramentos, nos ritos dos sacramentos. Né? E, portanto, aqui, o casamento,
na visão católica, foi elevado a uma condição sacramental. Portanto, é um veículo. Agora, a vida do casamento, esta união do homem com a mulher, ela é um meio, quando ela se torna um sacramento, né, quando ela é realizada na igreja lá e tudo, ela recebe a graça de Deus para que os dois ali alcancem a salvação. Então, portanto, é um meio de salvação. O casamento para a Igreja Católica é um meio de salvação, né? Então, parece que, como a gente estava falando, então parece que aquela recomendação de que o cristianismo tenta impor o ascetismo para todos, parece que não faz muito sentido. Porque o próprio Jesus Cristo instituiu o matrimônio como um sacramento, né? Nos evangelhos, e a própria Igreja Católica reconhece isso, né? Reconhece isso na sua doutrina, que está nos catecismos, né? E o que São Pio X vai dizer aqui sobre a questão do que é o matrimônio, né? O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher e lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristamente seus filhos. Então, assim, portanto, a gente viu que o cristianismo, ele tenta, o catolicismo, ele vai elevar o casamento, né, que é uma instituição de direito natural, né, a união do homem com a mulher, que já existia no mundo pagão, né, vai elevar essa união a uma condição de sacramento, como um meio de obter a graça salvífica de Deus, né. Só que, né, nas cartas de Paulo, nos próprios evangelhos, né, porque depois ali no próprio evangelho de Mateus, ali depois que Jesus fala isso, ele também fala aquela questão dos eunucos, né, aqueles que viraram eunucos para o reino de Deus, né, ou seja, aqueles que viram a seta somente para se dedicar à salvação de Deus, né. Mas Paulo vai deixar muito mais claro isso nas suas cartas, né, onde ele vai falar a respeito do sexo, não do sexo, mas a respeito do casamento, né? Mas ele vai falar também do sexo, né? Mas aí a gente vai ver que quando a gente entra em Paulo, começa a ter uma visão um pouco, não, claro, né? Não estou dizendo que seja diferente, mas assim, parece que existe uma certa contradição, né? Parece que existe uma certa contradição, porque parece que meu Deus, onde que eu vou chegar agora? Agora eu perdi um negócio aqui. Tá aqui. Quando a gente entra em Paulo, né, a gente começa a observar algumas contradições, né? Primeiro, a gente, como eu falei aqui, o cristianismo, ele tenta, o próprio Jesus Cristo, nos evangelhos, ele dignifica o casamento, a união do homem com a mulher. E o próprio Paulo, por exemplo, na carta aos Efésios, aqui no capítulo 5, nos versículos 28, a partir do versículo 28, ele vai dizer assim: assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém julga jamais quis mal a sua própria carne. Antes alimenta dela e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e ele repete aquilo, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se ligará a uma mulher, e ambos serão uma só carne, né? E então, assim, aqui tem uma outra parte aqui, meu Deus, onde que ele tá? Onde que ele diz aqui? Você pode fazer vídeo espontâneo, assim, às vezes ele comete algumas... Quer ver? Resumo... Agora eu não tô achando a parte aqui, caramba. Tem uma parte aqui, agora não vou achar. Mas assim, Paulo também reconhece, né, a questão do casamento, né, e inclusive dá até um próprio exemplo, né, faz uma analogia do casamento com a própria relação que Cristo tem com a igreja. Nesse próprio capítulo ele diz assim: e vós, marido, amai-vos vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com um banho de água e santificá-la pela palavra, né? Então,
Então, assim, o São Paulo vai reconhecer, né? Ele vai até fazer uma analogia da relação com Cristo com a igreja, né? Vai reconhecer o casamento, vai tentar purificar a ideia do casamento através de uma analogia que ele vai fazer da relação de Cristo com a igreja. Então parece que Paulo tem uma visão talvez até positiva do casamento, mas é essa parte principal que eu queria tratar com vocês, né? Quando ele vai dizer, né, na carta aos Coríntios já, né? As cartas ao Coríntios no capítulo 7, a partir do capítulo 7. Aí que ele vai falar sobre casamento e virgindade, né? Ele vai dizer assim, aí Paulo parece que tem uma visão um pouco negativa do casamento, né? Por isso que eu falo que acaba ficando uma coisa meio ambígua. Ele vai dizer assim, olha, é bom ao homem não tocar em uma mulher. Todavia, para evitar a fornicação, ou seja, o que é fornicação? O sexo fora do casamento, né? Tenha cada homem a sua mulher e cada mulher a seu marido. O marido cumpra o dever conjugal para com sua esposa e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem a dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem o dispõe. Não vos recuseis uns ao outros, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos a fim de que Satanás não vos tente, né? Não ficar tentando, pensando em besteira, né? Mediante a vossa incontinência. Digo isto como concessão. Concessão, guarde essa palavra, concessão. E não como ordem. Né? Quisera que todos os homens fossem como sou. O que São Paulo era? Celibatário. Mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. Um deste modo, outro daquele modo. Contudo, digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas se não puderem guardar a vossa continência, case-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher não separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo. Tá. Então, assim, primeiro, Jesus Cristo eleva o casamento a uma condição sacramental. De que o homem, portanto, de que o casamento é um meio de salvação. Né? Algo desejado por Deus. A união do homem com a mulher. Para reprodução, carnalmente. Paulo vai reconhecer essa união. Inclusive vai fazer uma analogia da relação que Cristo tem com a igreja. Mas depois ele vai ser mais enfático, como ele é na carta aos Coríntios, e vai dizer assim, olha, o que ele vai dizer, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, olha, gente, o negócio é o seguinte, tá? Pessoal, as pessoas se casam, né, para ter filho e tal. Então é o seguinte, mas o ideal, se vocês querem saber assim, aquilo que ele coloca como ordem, aquilo que é a ordem do cristianismo. Qual que é o objetivo do cristianismo? É a busca da salvação da alma, né? Através da fé em Jesus Cristo, do seu sacrifício, para obter-se a graça salvífica e, portanto, no dia do juízo, ressuscitar e viver com Deus eternamente. Esse é o objetivo do cristianismo. Então, todos aqueles que têm esse objetivo, esse é o grande objetivo da vida de todo mundo, o ideal, o melhor, aquilo que é dado como ordem, é que vocês sejam celibatários. Que vocês sejam ascetas. Aí vamos lembrar lá daquilo que eu estava falando no começo. Lembrando que algumas religiões antigas não recomendavam, não impunham essa visão, a lei que era dos ascetas, para toda a sociedade. O cristianismo, como Paulo está fazendo, ele vai dar essa ordem. Olha, essa lei aqui do ascetismo é para todos. Isso aqui não é só para o místico, para o cara pro padre do deserto ali que está vivendo isolado. Não. Isso é para todo mundo, todos na sociedade. O ideal é que o que Deus quer de vocês, na verdade, é que vocês sejam celibatários. Né? É que vocês sejam celibatários. Mas já que vocês talvez não aguentem, porque a carne é fraca, já que vocês talvez não aguentem, então, para vocês não caírem em fornicação, né? O que é fornicação? Sexo fora do casamento. Sexo casual, ficar pegando um monte de gente aí e tal, para que vocês não fiquem nessa vida devassa, então que vocês se casem com uma pessoa só, né? Para não ficar com essa tentação da carne, né? Mas é isso que Paulo fala, mesmo se vocês casando, vocês vão ter que, por um certo período dentro do casamento, vão ter que se abster do sexo um pouco para se dedicar somente à oração, somente a Deus, mas também não pode ficar por muito tempo, porque senão o diabo vai começar a falar no ouvido, vai começar a tentar vocês, aí vocês podem cair, né?
Então, logo depois vocês têm que passar um período rezando, meditando ali e tal com Deus, depois já volta para a vida normal, mas só no casamento. Pá, pá, pá. Mas o Paulo fala, isso aqui é uma concessão. Ele fala que o casamento, né, para Paulo está falando, o casamento é uma concessão à carne. Não é uma ordem. Deus não está mandando todos se casarem. Deus o que ele está mandando, na verdade, é que todo mundo seja celibatário. Isso é aquilo que ele está, de fato, mandando e ordenando. Mas se vocês não aguentam, então ele vai consentir, ele vai tolerar que vocês se casem, para vocês não terem uma vida devassa por aí, né? Então ele vai conceder, vai ceder que vocês pelo menos tenham a vida sexual dentro do matrimônio, né? E mesmo assim essa vida vai ter que ser bastante limitada, né? Vocês não vão poder estar toda hora fazendo amor, né? Uma hora vocês vão ter que se abster um pouco, ter um certo ascetismo dentro do casamento também. Então, assim, o cristianismo ele sempre acabou tendo uma visão muito negativa do sexo. O sexo em si é visto como um pecado, né? E não como um meio, não como algo que possa ser sacralizado. Mas aí vocês perguntam, mas espera lá, mas o Cristo, ele não elevou a união do homem à mulher como algo desejado por Deus e, portanto, elevou essa união como um meio de obter a graça? Sim. Mas para o cristianismo, o que acontece é o seguinte, essa união é a vida conjugal. O casamento para o cristianismo é a vida conjugal. Não é a união de fato lá na cama do homem, ou seja, na hora que eles estão copulando, não é essa união de que ele está falando. Claro, né, se Deus quer que criou o mundo para as pessoas se reproduzirem, claro que essa união, a união sexual é válida a fins de reprodução. Então o cristianismo vai reconhecer, né, que a finalidade, que talvez seja um ponto fraco do cristianismo, vai reconhecer a união sexual, o sexo, como apenas cuja única finalidade é a reprodução, né? Ou seja, o sexo não é visto como, por exemplo, em algumas tradições, por exemplo, na Índia, do Tantra, do Tantrismo e tal, como um meio, ou seja, a união ali dos corpos, a união de fato dos corpos, um meio de se obter a graça, um meio de salvação, um meio de se elevar a Deus. Não. O que é visto como um meio de se elevar a Deus no cristianismo é a vida conjugal, é o fato de você estar casado com a mulher, né? Ou seja, o que é a vida conjugal? É você se sacrificar pela pessoa, ou seja, trabalhar mais para você dar o melhor, para você prover. E por isso que Paulo faz essa analogia do casamento com a relação de Cristo com a igreja. Afinal, Cristo ele se sacrifica pela igreja, né? Ele é o esposo da igreja, portanto ele se sacrifica, ele dá o melhor. Então essa é a analogia, né? Ou seja, o que salva é aquele amor chamado HP, o amor, que esse é o amor cristão, né? O amor de Deus pela humanidade, o amor caridade, o amor que se doa, né? Esse amor que é o desejável dentro do matrimônio, esse amor que salva, ou seja, é o marido amar a sua esposa no sentido de se sacrificar por ela, por seus filhos, de dar o melhor que tem. Não é a união da carne em si. Esta união da carne, para o cristianismo, tem apenas uma finalidade de reprodução e não de se elevar a Deus. Como, por exemplo, tem algumas tradições místicas orientais, como, por exemplo, o tantrismo, cujo próprio sexualidade, né, o sexo sagrado, né, que existia nas religiões antigas, né, o hierogamos, né, que viu o sexo como um meio de se chegar à divindade, né? Então, portanto, o cristianismo ele faz uma separação entre eros e instinto de reprodução, né? Então, portanto, o sexo para o cristianismo ele não deve ser desejado como uma união erótica, mas sim como uma união apenas para o instinto de reprodução. E a união do homem com a mulher, na vida conjugal, o amor que deve reger esse matrimônio é o amor HP, o amor da caridade, o amor de se sacrificar pelo outro. O eros, né? Embora Santo Agostinho tenha alguma visão positiva a respeito do eros nos seus escritos, né? Mas o eros sempre vai ser visto com desconfiança, como talvez até um meio de se chegar à idolatria, um meio que afasta o ser humano de Deus, né? O que é o eros? O eros não é um instinto de reprodução, o próprio Évola vai falar isso no livro dele, né? O eros não é aquela força que impele dois corpos a fim de se reproduzir, não. Muito pelo contrário.
O Eros é uma força muito maior, né? Quando você ama uma pessoa e você deseja estar na cama com ela, fazendo amor, você não necessariamente você tenha vontade de ter filhos com ela, né? O que você está buscando ela é algo mais espiritual, uma conexão mais profunda, não é uma coisa que. Não é uma coisa. É uma coisa até espiritual mesmo. Não é uma coisa voltada muito para o mundo, de fazer filhos, sabe? Isso aí é uma consequência dessa união. Mas, sabe, o que te impele quando você está com a pessoa que você ama é você se fundir com aquele corpo, se tornar uma só carne com aquele outro corpo que está ali, com aquela outra pessoa, e ser uma pessoa só com ela. Então, portanto, é algo mais espiritualizado. Essa é esse magnetismo é que é a força do Eros. O cristianismo vai ver o Eros com certa desconfiança, porque se você coloca uma outra mulher, se você fica apaixonado por uma outra mulher, você quer se unir a ela, você meio que coloca ela numa posição de divindade. Isso vai te afastar, ela vai ser uma admiração idólatra, porque a imagem dela, você ser devoto dela, vai te afastar de Deus, né? Então, portanto, o amor erótico vai ser visto com desconfiança pelo cristianismo e não vai ser um amor desejado dentro do casamento. O amor desejado dentro do casamento vai ser o amor HP, que é o amor de Cristo pela igreja, ou seja, o amor daquela pessoa que se sacrifica em prol do outro. Você não precisa ser necessariamente apaixonado pela pessoa, sabe? Aquele amor romântico, não. O amor aqui, o amor verdadeiro para o cristianismo vai ser visto aquele como o amor de sacrifício, né? De você desejar o bem para a pessoa, de querer o bem dela, ainda que você não tenha aquela coisa louca pela pessoa, né? Enfim, sem dúvidas, o HP é um tipo de amor que eu considero muito elevado, né? Mas isso não significa que o Eros seja uma coisa negativa que afasta o ser humano de Deus, muito pelo contrário, eu acho que o Eros é uma porta de entrada para o aprofundamento desse amor que vai se chegando a níveis mais elevados até chegar ao HP. Enfim, né, eu tô falando demais já, né, como eu falei que eu ia acabar falando, né? Mas assim, então o que eu queria basicamente para sintetizar para vocês aqui? Então, portanto, o cristianismo vai ter essa certa ambiguidade, né? Porque ele recomenda que o ideal é que você seja celibatário, mas ele reconhece a união, né? No caso do catolicismo, reconhece essa união como meio de obtenção da graça, mas lembrando que não é a união sexual, é a união conjugal, a vida conjugal, que é um meio de se obter a graça, ou seja, o sacramento do matrimônio, um meio de se obter a graça, para se salvar, né? E que, portanto, o catolicismo vai ter essa abertura maior à questão da via, não da via ascética, né? Mas da questão de ver as coisas do mundo, o trabalho, o casamento, como algo que possa também ser sacralizado, né? Só que aí a gente vai entrar no protestantismo. Eu acredito sim. Eu faço, não sei se isso é um exagero da minha parte, mas eu sempre falo que o catolicismo é mais evangélico, ele fica mais nos evangelhos, e o protestantismo ele foca mais nas cartas de Paulo, né? Ele é mais paulino do que cristão, né? E, enfim, e de certa forma tá certo, né? Eu acredito que os protestantes ele têm muita ênfase nas cartas de Paulo e na doutrina que Paulo professa, né? Então o Paulo vai dizer que, mas aí você pergunta, pô, mas o celibato não é uma coisa que está na Igreja Católica? Sim, mas a Igreja Católica tem a via do celibato, né, como um meio de santidade, mas também a via do casamento, embora o ideal é que, né, para se alcançar a santidade, que seja celibatário. Mas no catolicismo se reconhece, sim, né, que a vida do casamento também pode ser um meio de obtenção de santidade. Existem santos casados, inclusive, dentro da Igreja Católica, né? No protestantismo, vai acontecer qual que vai ser a consequência? O que o protestantismo vai fazer? Bom, o protestantismo ele vai, eu até acredito, embora ele não
ele vem abolir o ascetismo, né? Porque ele vai acabar com esse negócio do celibato e vai dizer que vai fazer o contrário, né? Vai dizer que todos devem se casar, né? Pastor casado, reverendo casado, todos devem, né? O ascetismo aqui que vai ser a vida do celibato aqui pro protestante vai ser uma coisa menor. Mas o que vai acabar acontecendo é o seguinte: a questão é que o protestantismo ele vai dessacralizar o casamento. E aqui é que está o problema. E aqui é que está o problema. Ele vai dessacralizar o casamento e, consequentemente, sacralizar o sexo também, né? Embora o ato sexual no cristianismo seja dessacralizado, né? Inclusive na Igreja Católica, né? O ato sexual é visto como uma concessão para fins de reprodução, né? O que é sacralizado é a vida para o catolicismo é a vida conjugal, não é o ato sexual em si, né? E claro que no Concílio Vaticano II já teve uma mudança nessa visão, fala que o sexo agora não é só para fim de reprodução, mas também do meio do marido e da mulher expressarem o seu amor pelo outro. Então teve uma mudança que eu considero até positiva, né? Mas enfim, né? O cristianismo, ele vai, no geral, ele vai dessacralizar o sexo. Mas, pelo menos no catolicismo, se sacraliza o matrimônio. No protestantismo, no cristianismo, o sexo já é dessacralizado. Mas o protestantismo vai dessacralizar também o casamento. E é aqui que está o problema. Que o casamento pro protestantismo vai ser uma coisa meramente humana. Ele vai querer voltar, ele vai voltar àquela visão, vai tentar dar uma ênfase naquela visão de que o casamento é uma instituição apenas de direito natural, mas que Cristo não elevou, não dignificou ela a uma condição sacramental. Porque o protestantismo, em geral, ele não é uma religião sacramental, né? Ou seja, na Igreja Católica tem os ritos. Qual que é a grande diferença do protestantismo e do catolicismo? Todos os dois, o cristianismo em geral, acredita que você é salvo pela graça de Deus, né? As suas boas obras e tal, é tudo fruto da graça de Deus. A sua salvação é fruto da graça de Deus, não é pelo seu esforço. Isso é o pelagianismo, né? Se seria o pelagianismo se fosse pelo seu esforço. Só que a graça para o catolicismo é obtida dentro dos sacramentos, ou seja, os sacramentos, né, do batismo, do crisma, da confissão, da Eucaristia, etc., do casamento, do matrimônio, né? E no protestantismo, a graça é obtida unicamente pela fé. Se você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz pela remissão dos seus pecados, você está salvo. Você não precisa ter um ritual ali que você vai receber a graça, né? Embora Lutero ele ainda manteve, né, no começo, ele manteve pelo menos 3 sacramentos. Eu não estou lembrado agora se foi o batismo, confissão e santa ceia, que eu acho que o Lutero considerava esses ainda como sacramento, ou seja, como um meio de salvação, um veículo de graça. Mas o Calvino, né, ou seja, a religião reformada, né, as igrejas reformadas, que todas derivam de Calvino, Calvino vai abolir todos os sacramentos, né? Tudo não vai ser mais o sacramento. A única coisa que salva para o calvinismo é a fé. Se você acredita em Jesus Cristo, você está salvo, né? Enfim, né? Então você não precisa casar, você não precisa se confessar. Essas coisas não são um veículo da graça, né, que você vai receber a graça. O que vai fazer você receber a graça para o protestantismo é se você acredita, se você se arrepende de fato dos seus pecados e acredita que Jesus Cristo morreu por você. Pronto, para isso você já recebeu a graça, você está salvo, né? Então, só que é o seguinte, qual que é a consequência disso? Se o calvinismo, né, vai dizer que a única coisa que salva é a graça e vai abolir todos os outros sacramentos, essas coisas não são mais sacramentos, o que essas outras coisas se tornam? Se tornam meras coisas seculares. Então, o casamento se o casamento pro calvinismo, né, pro protestantismo, para a igreja reformada, ela não é um sacramento, não é um veículo de graça, ela é uma mera instituição de direito natural. Né? Então, o que é um. Aí é que vai entrar naquela questão que eu estou querendo tratar desde o começo com vocês, a contradição que existe no protestantismo. Que é, né? O que é então considerado um casamento? O que é considerado um casamento, né? Então, bom, Calvino dizia que a união do homem e da mulher, né, mesmo sem receber a bênção da igreja, é um casamento,
né? Se o cara ali está casado, se o cara vive com uma mulher ali e tem filhos com ela, né? Pronto, ele está casado. Para Deus ele está casado. O Calvino via dessa forma, né? Então, ou seja, aquilo para ele não era um sacramento, não era, ele já via aquilo como casamento, né? Ele via aquilo como casamento. A Igreja Católica não. Para a Igreja Católica, se você vive com uma mulher, mas você não é casado na igreja, você está em concubinato. Isso aí é uma visão até que surgiu a partir do Concílio de Trento, né? Então, portanto, para você se purificar a sua relação com a mulher, você tem que casar na igreja, lá no ritual do matrimônio, etc., para que aquela união seja de fato sacralizada, né? O protestantismo não. O protestantismo vai dizer assim, ele vai dizer que com o combinato, aquilo que para a Igreja Católica é combinato, ele vai dizer que aquilo é um casamento. Só que aí é que vai entrar a questão. Aí é que vai entrar a questão que eu queria tratar desde o começo. O protestantismo, assim como a Igreja Católica, vai dizer que sexo fora do matrimônio é fornicação, porque isso está escrito por Paulo nas cartas de Paulo, né? Mas se o sexo fora do matrimônio é fornicação, né? Só que o protestantismo, a igreja protestante, também vão dizer que sexo antes do casamento, né, a gente pode ver inúmeras pessoas aí, né, de casais protestantes, pessoas de igrejas muito bem intencionadas, claro, né, de igrejas evangélicas, que preferem ter um namoro santo, né, um namoro celibatário ali, e deixar o sexo para depois do casamento. Mas aqui é que fica a pergunta, o que é o casamento para o protestantismo? É aí que tá. O protestantismo, é aqui que eu estou querendo agora chegar na parte do escopo do vídeo. O protestantismo ele vai dizer que sexo antes do casamento é errado. Aliás, todas as igrejas cristãs dizem isso, sexo antes do casamento é errado, né? Sexo fora do casamento é errado, é pecado. Então, portanto, o sexo só é permitido dentro do casamento. Isso é o cristianismo em geral. Mas o catolicismo, pelo menos, tem uma visão muito objetiva do que é um casamento. O protestantismo ele não tem essa. O próprio Calvino, quando ele tira, né, o casamento como um sacramento, a questão fica ambígua. Então, o que é um casamento? Né? Por exemplo, no catolicismo, né? Quer ver? Vamos chegar aqui. Vamos ver se é aqui do. Né? Onde que tá, meu Deus? Quer ver? Eu não estou achando, mas assim, no catolicismo, eu não vou ficar aqui procurando, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então vai no embalo mesmo. O catolicismo tem uma visão muito objetiva do que é um casamento. Casamento, para o catolicismo, é a união do homem com a mulher, visto como uma união de fato reconhecida por Deus, reconhecida como uma instituição de direito natural, uma união, né, com fins de reprodução. Então essa união, a união sexual do homem com a mulher tem os fins de reprodução. A reprodução é desejada por Deus, mas Deus deseja que essa reprodução seja feita dentro do matrimônio, dentro de uma união dissolúvel e santa, né? Então o que o catolicismo faz é querer isso que é uma coisa natural, a união sexual, a união do homem com a mulher, né, com vistas à finalidade da reprodução, essa união seja purificada através do rito sacramental como um veículo de se obter a graça de Deus. Então, matrimônio, o casamento para a Igreja Católica é um matrimônio, correto? Da Igreja Católica, que é um veículo da graça. O casamento, aliás, o sacramento do matrimônio, né, que é uma coisa, ele purifica o casamento, né? E não faz ele ser apenas uma união voltada para a reprodução, mas uma união, a vida conjugal, melhor dizendo, como um meio de se obter a salvação e a santidade e a obtenção da graça de Deus. Então, o casamento para a Igreja Católica é muito objetivo, mas o protestantismo ele não fica muito claro. Se o casamento para o protestantismo não é uma coisa, não é um sacramento religioso, né? Então o que é um casamento? O casamento é uma união natural do homem com a mulher? Um mero concubinato? O casamento é a união do homem com a mulher ali no cartório? Né? O casamento civil? Fica uma coisa ambígua. A gente não sabe o que é o casamento.
A gente não sabe o que é o casamento pro protestantismo, né? Então, assim... Então, se a gente não sabe o que é um casamento para a visão protestante, não tem como a gente definir muito claramente o que seria sexo fora do casamento. Será então que, por exemplo, vão dizer, né? Por exemplo, eu vejo ali muitos casais namorados, né? Pessoas que querem casar e tudo, evangélicos. Aí fala assim, eu não posso, a gente só vai fazer sexo depois do casamento. Mas então, assim, o que é o casamento para vocês? Porque na igreja de vocês o casamento não é uma coisa religiosa, não é um sacramento, né? Então, o que é o casamento para vocês? Quando que vocês vão estar considerados casados? É quando vocês forem para a cama? Bom, então o que impede de vocês irem agora e depois? É quando vocês forem morar juntos? É quando vocês casarem no civil? Ora, por exemplo, na igreja católica, o casamento civil não significa nada. O casamento, o homem e a mulher para a igreja católica são tão casados quando eles casam na igreja. O casamento civil ali é uma coisa meramente para resolver questões burocráticas, jurídicas, uma coisa da sociedade, mundo laico, não tem nada a ver com a visão religiosa. Né? Para a igreja católica, você só é considerado casado quando você casa na igreja, ponto. No protestantismo, você é considerado casado quando? Quando você casa no cartório? Quando você vai morar junto com a pessoa? Quando você de fato foi para a cama com a pessoa? Então fica uma coisa muito ambígua. Então, assim, não tem muito sentido você, para os protestantes, pessoal, ele chegar e dizer assim, olha, sexo antes do casamento é errado. Tá, mas o que é casamento? A minha visão, agora eu vou dar a minha visão, tá? A minha visão clara. Cara, claro que se você tem uma vida degenerada por aí, você tá saindo transando com todo mundo, claro que isso não condiz com uma vida muito cristã, né? Convenhamos. Mas, cara, se você tá com uma pessoa que você ama, que você tem objetivos de casar e formar uma família com ela, ora, tá, se isso pode não ser uma união sacramental, pelo menos é uma instituição de direito natural, correto? E Deus reconhece isso. Então, portanto, vocês estão casados. Portanto, vocês estão casados, né? Então, eu estou falando isso dentro da visão, dentro daquilo que é da visão protestante e as suas consequências, né? E se você acredita se você tem uma fé protestante e tal. Então não tem sentido, cara. Não tem sentido você falar que vai se resguardar para o casamento na visão protestante. Não tem sentido, porque qualquer coisa pode ser considerado casamento. Né? Então, ou seja, o que falta para o protestantismo é uma visão muito clara e objetiva do que é o casamento. Né? E assim, convenhamos, né? O que falta para o protestantismo mesmo é a visão sacramental do casamento. Do casamento, da união do homem com a mulher, ser um veículo de salvação, um meio de salvação. Isso ser considerado um casamento. Aí sim você tem um sentido, por exemplo, a Igreja Católica tem um sentido sim, de recomendar sexo só após o casamento, porque o casamento para ela é uma coisa objetiva. Ou seja, depois que a gente purificar a sua união, aí vocês podem ir para a cama. Agora, o protestantismo, já que o casamento não é um ato sacramental, então, quando que você está casado? Né? Então, são essas questões aqui, tá vendo? O vídeo ficou longo, né? Já foi quase 1 hora aí de vídeo. E eram essas questões que eu queria tratar com vocês, né? Eu não quero aqui fazer polêmica, claro, né? Não tô querendo com ninguém de nenhuma denominação, são coisas apenas que eu tô pensando aqui, enfim, né? E que eu gostaria que vocês refletissem bem, né? Se vocês gostaram. E deixem os seus comentários aí, pô. Comentem se vocês discordaram de alguma coisa, se acham que eu falei alguma besteira aí, pô, comentem à vontade, por favor, fiquem totalmente à vontade. Agora, se você vier com xingamento, sabe que eu vou te deletar na hora, claro, né? Eu gosto de debater com pessoas civilizadas, evidentemente. Mas é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo meio improviso, né? Eu tinha até pensado em muita coisa, acabei não falando outras coisas que eu queria falar. Tinha coisas que eu queria mostrar nos livros aqui, mas não achei, eu não vou ficar procurando também, porque, enfim, né? Eu faço as coisas meio no improviso mesmo. Mas eu acho que eu consegui sintetizar mais ou menos aquilo que eu queria falar e falar as coisas de um modo geral aqui com vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado. Curta e comenta, compartilhe o vídeo, né? E é isso aí, até a próxima.